olha que interessante. Primeiro, eu quero te dizer que no capítulo 4, nós vamos encontrar pelo menos 4 pontos que são destaque durante esse 4º capítulo. Pelo menos 8 pontos. O capítulo 4 vai nos mostrar, vai nos revelar que o apóstolo João, que quando teve essas visões, ele vai então deixar escrito para todos nós. O primeiro ponto que ele encontra é a porta aberta. Capítulo 4, versículo 1, ele diz: eu vi uma porta aberta no céu. Veja, que a primeira coisa que ele vê quando foi arrebatado, uma porta aberta. Antes de nós continuar nessa revelação, no livro do Apocalipse, ele tem outras portas. E essas portas, elas, além de ser literárias, ele viu literalmente, e tem um significado literal, porque ele vai passar por essa porta, para então ele chegar na dimensão que Deus quer que ele chegue. Mas também tem significados espirituais simbólicos. Por exemplo, pelo menos 3 portas o livro do Apocalipse vai revelar. Vou deixar essa por último. A primeira porta nós encontramos lá no Apocalipse capítulo 2, onde ele diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Essa é a primeira porta que João ele vai deixar registrado no livro do Apocalipse. Além de ser literária, também tem significados espiritual, simbólico, para ser aplicado na vida do crente. E a primeira porta, nós podemos dizer que é a porta da oportunidade. A porta da oportunidade, do escape, a qual Deus, por intermédio do seu anjo, vai revelar à igreja, uma das igrejas da Ásia. Ele vai dizer que tinha uma porta aberta, uma porta de escape, aonde aqueles que estivessem com ele poderiam aceitar e trazer esse escape para a sua vida. De igual modo, hoje essa porta continua aberta, porta do escape da humanidade. A humanidade tem essa porta. Jesus vai falar sobre essa porta também no Evangelho de João. Ele vai dizer: eu sou a porta. No capítulo 6, ele destaca a respeito dessa porta. E João vai deixar registrado a porta de escape. A segunda porta de escape é em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, aonde ele diz: eis que estou à porta e bato. É a segunda porta registrada no livro do Apocalipse. E tem também um significado espiritual, simbólico para nós. E essa porta, podemos chamar ela de porta do coração. Além de ser simbólica e literal, a Bíblia diz que Jesus estava batendo na porta, de maneira literal, porque aquela igreja, ela tinha se afastado dos caminhos do Senhor e deixado Cristo, o Senhor da igreja, para fora. E Jesus estava querendo adentrar lá para fazer a obra dele redentora. Mas também tinha forma simbólica, que é a porta do coração. Apocalipse 3:20 é a porta do coração, aonde Jesus faz o convite não somente para toda a igreja, mas para o mundo inteiro. Ele continua batendo na porta, dizendo: eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero fazer e mudar todos os ornamentos, tudo aquilo que compõe e constitui a tua família, a tua casa. Eu quero mudar aquilo que não está prestando, que está fora do normal, e trazer uma restauração dentro deste lar, dentro da sua vida. É simbólico. E a terceira porta é esta, onde João, no capítulo 4, ele vê, após ver as demais coisas que ele tinha visto, passando pela igreja da Ásia, ele vai agora ver uma porta. E essa porta é a porta da revelação. João, quando ele foi arrebatado em espírito, ele disse que viu uma porta aberta no céu. E ele vai adentrar nessa porta, mudando todo o cenário que ele já tinha vivido com Cristo, e até mesmo passado as demais revelações que aonde ele tinha recebido do Senhor. Ele entra pela porta, e essa porta é a porta da revelação.
ela adentrou por ela, e quando ele adentrou, ele começa agora a revelar o que ele viu após adentrar nessa porta no céu. E ele começa a descrever que viu um trono, ele viu relâmpagos saindo do trono, raios e trovões, ele viu seres viventes, ele viu ancião, tronos, ele viu coisas poderosas após adentrar diante da face do Senhor. E essa porta ainda continua aberta. Essa porta ainda continua aberta para todos aqueles que têm Jesus na sua vida. Jesus continua ainda revelando os seus mistérios para o seu povo. Sei que temos muito misticismo no nosso meio. Essa palavra ela não é total, maligna. Não, ela também pode se encaixar na vida dos filhos de Deus, daqueles que habitam e vivem na luz, porque está relacionado ao espiritual, ao imaterial. E foi João que teve essa revelação do céu, de adentrar e de ir ao encontro onde Deus está nesse momento. Ele foi até onde Deus está. O céu é a habitação de Deus, e é para lá que um dia também nós iremos. Aleluia. Mas a igreja de Cristo também tem que ter essa sensibilidade, que assim como Deus mostrou os seus mistérios para João, eu falo não talvez na mesma gravidade, de tamanha revelação. Deus pode todas as coisas, mas Deus também ainda, nós vemos que Ele continua mostrando os seus mistérios para a sua igreja. A terceira porta que nós vimos no Apocalipse é a porta da revelação. Segundo, nós temos que ver também, no primeiro ponto ainda, temos que entender também que Jesus é a porta para tudo na vida do homem. Veja que João, para ele adentrar no céu, ele disse que passou pela porta. Da mesma forma, toda a raça humana, a humanidade, para entrar no céu um dia, tem que passar por essa porta. E Jesus falou: eu sou a porta. Aquele que passar por ele vai achar pastagem, vai achar alimento para a sua vida, porque ele é o alimento da humanidade. Ele é aquele que supre a necessidade da raça humana. A maior necessidade humana é de ter Jesus na sua vida. É Ele. João, ele revela para nós, também no livro de Apocalipse, que para entrarmos no céu é necessário nós passar pela porta. Veja no capítulo 5, não vou adentrar, porque é outro assunto e é outro que vai ensinar. Mas veja que após ele entrou por essa porta, ele vai ver o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Segundo, João, ele é levado em espírito, como falei para os irmãos, ele é levado em espírito. Após passar pela porta, ouvir a voz do Senhor, ele é levado em espírito para essa dimensão. Dimensão essa que o homem por si só, ele não consegue chegar lá com o corpo físico. A Bíblia diz que João foi levado em espírito, porque a santidade de Deus derretiria qualquer ser humano com um corpo físico naquele lugar. A dimensão é muito forte e poderosa naquele ambiente, aonde Deus está. Somente em espírito podemos chegar naquele lugar. A Bíblia diz na boca de Paulo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 a seguir, que após Jesus vir buscar a sua igreja para ser arrebatada, nós seremos transformados e arrebatados, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Por que essa transformação? Porque esse corpo corruptível não pode herdar a incorruptibilidade que existe no céu. Paulo vai revelar isso em 1 Coríntios, lá pelo capítulo 15. Ele vai dizer que aquilo que é corrupto vai se tornar incorruptível, o que é mortal, da imortalidade, porque aonde Deus está, não entra carne e nem sangue. O corpo será transformado. E Jesus está no céu com o corpo? Está.
mas não é um corpo como esse, é um corpo glorificado. E um corpo glorificado pode ser parecido, mas não é igual. É diferente, parecido com aquilo que é igual. Então Jesus está com o corpo glorificado no céu. É diferente dessa matéria. Assim, aqueles que amam de adentrar nessa dimensão que João entrou, é necessário ser transformado essa matéria. E ele foi levado em espírito naquele lugar. Segundo, terceiro, ele foi levado em espírito. Segundo, ele foi levado em espírito. Terceiro, ele vê algo sentado no trono. No versículo de número 2 diz assim: imediatamente achei-me em espírito, e eis armado no céu o trono, e no trono alguém assentado. João, ele vê um homem, um ser, melhor dizendo, assentado sobre o trono. E esse ser assentado no trono é o próprio Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra. Foi esse que João viu sentado sobre o trono. E observe que ele faz questão de dizer que ele está sobre o trono. Isso significa que ele está ali sobre tudo. Ninguém e nada está acima de Deus. Veja que em outros capítulos para frente você vai ver que o trono é grande. Se você for ver lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 a seguir, você vai ver que João novamente vai ter uma visão do grande trono branco. E ele usa a expressão grande trono. O trono é grande, mas aquele que está sobre o trono é maior do que o trono. E João viu esse que está sentado sobre o trono. Está ali como de um poderio, governando com justiça, com equidade e comandando todas as coisas. Veja que no contexto a seguir, ele dá as ordenanças, mas ele não levanta do trono. Fala de poderio, fala de autoridade, porque Deus, por ser soberano, não precisa se levantar para fazer nada. Além de ter o poder da sua palavra, de ordenar e tudo se fazer, ele tem seus seres para o obedecer. Quando ele foi criar a terra e tudo que existe, uma boa parte daquilo que ele criou, você vai ver a expressão em Gênesis: Deus ordenou e se fez. Cria a terra, plantas, e a planta se criou. E assim, consequentemente, de tudo aquilo que ele falou, pelo poder da sua palavra, ele criou. Sobre o trono, quer dizer que ele está sobre o poderio de todos, está ali governando com o seu governo de justiça, porque ele é soberano. Então esse ser é o próprio Deus, o Criador. Quarto, no capítulo 4 de Apocalipse, João vai destacar que há 24 anciãos e 24 tronos. Isso significa que eles estão também com poder, esses anciãos estão com autoridade de honraria, aonde Deus os colocou nas posições. Foi falado no estudo anterior na terça, que há alguns pensamentos de estudiosos, mas os mais coerentes, os mais corretos e concretos, segundo a Bíblia, que esses 24 anciãos são 12 homens que representam a velha aliança, o povo santo do Velho Testamento. 12 homens escolhidos, e a Bíblia não dá os nomes concretos desses homens, e nós também não podemos dizer quem são eles, que estão representando o velho povo da velha aliança, do Velho Testamento. Podemos citar ou ter alguma visão, mas não temos base bíblica para falar realmente quem são. E os outros 12 representam a nova aliança. Então são 24 anciãos, como já foi bem destacado na leitura anterior. Quinto, o apóstolo João vai destacar no capítulo 4
sobre também coroas de ouro. E essas coroas falam de honra e falam de recompensas. As coroas na Bíblia Sagrada, ela fala de honras e recompensa. Assim também Jesus dará recompensa para a sua igreja e honrará todos aqueles que entregarem a vida a Ele. Tudo na vida do crente há algo poderoso por detrás. Por isso que o crente sofre nessa vida, porque a Bíblia diz que nós não fazemos parte dessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos povo celestial. A Bíblia diz na boca de Paulo que nós somos família de Deus. Deus habita onde? No céu. Céu é a habitação de Deus. Se nós se tornamos família de Deus, nós iremos morar onde Ele está. Jesus em João 14, Ele faz essa expressão: eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja vós também. E João vai destacar coroas naquele lugar, coroas de honraria, de recompensa para o povo de Deus. Eu vou destacar pelo menos 5 delas nessa noite, mas vou concluir esses 8 pontos logo. Sexto ponto, no capítulo 4, João vai nos revelar sobre os 7 Espíritos de Deus. Foi falado também na terça-feira passada. Os 7 Espíritos fala da totalidade de Deus, da plenitude de Deus, porque o número 7 também é um número profético, que fala da plenitude de Deus. Não são 7 Espíritos, mas um Espírito. Amém? Sétimo ponto que João destaca no capítulo 4, sobre os seres viventes. Esses seres viventes, desde o Velho Testamento, ele aparece na Bíblia. Ezequiel vai ver esses seres viventes. Isaías também vai ver esses seres viventes. Esses seres viventes são os querubins. Os querubins que assistem diante do trono de Deus. Veja que quando Deus revelou o tabernáculo para Moisés no Velho Testamento, já falei isso algumas vezes neste lugar, nesse altar. Deus revela o tabernáculo para Moisés lá no deserto. Esse tabernáculo ele tinha repartições. Nós conhecemos 3 repartições: átrio, lugar santo e santo dos santos. Mas se você for ver no tabernáculo, tinha um alpendre, fazendo assim 4 repartição, como fosse uma pequena área. Mas não é por acaso. Se você for estudar a profundo na Bíblia, existe pelo menos 4 categorias de anjos também. Talvez, não temos provas concretas para afirmar. Seja por isso que ele criou as 4 categorias de anjos, para colocar cada anjo, uma categoria de anjo em cada repartição do tabernáculo. Os anjos, os seres que eu acredito, alguns não acreditam, mas tudo bem, são seres que estão diante do trono de Deus, esses querubins, esses seres dotados de poder, de glória, porque eles assistem diante do trono de Deus. E ele tem 4 rostos, 4, como nós vimos aqui em Apocalipse, 4 rostos, e eles estão ali diante do trono de Deus. Veja que na Arca da Aliança, aonde Deus descia para falar com o povo, a arca ficava no Santo dos Santos, que só uma vez no ano o sumo sacerdote, não eram os escribas, os levitas e nem os sacerdotes, era o sumo sacerdote que uma vez no ano adentrava no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, aonde Deus descia bem no meio. A Arca da Aliança era um caixote de ouro, com argola nos cantos e com a tampa chamada propiciatório. E na tampa tinha 2 querubins de ouro, um de frente com o outro, e a sua asa topando uma na outra assim. Esses querubins também
são representando aqueles querubins que assistem diante do trono de Deus. Por isso que Deus está lá. Por isso que Moisés também, ao descrever a Arca da Aliança, juntamente com o tabernáculo, ele escreveu para que então aqueles que iriam construir colocasse realmente uma réplica daquilo que existe no céu para a terra. Isso que representava. Aí o escritor aos Hebreus vai deixar bem claro, bem revelador lá, dizendo que assim como existe um tabernáculo no céu, existe um terrestre. E esses querubins que João viu no capítulo 4 do Apocalipse, são esses seres poderosos que estão diante do trono de Deus, que assistem diante de Deus. E esses seres, ele tem uma função de dizer por toda a eternidade um cântico, e esse cântico é santo, santo, santo é o Senhor. Esse é o cântico dos querubins. Oitavo ponto do capítulo 4 de Apocalipse fala sobre a exaltação e a majestade. João, após ele ser arrebatado em espírito e adentrar na porta, ele entra em outra dimensão, se depara diante do trono de Deus, e ele, após ver tudo aquilo que nós já comentou, ele entende que o céu, aonde Deus está, é um lugar de exaltação e majestade. Que poderoso, amado. Isso é poderoso. O lugar onde Deus está não é um lugar em silêncio. O lugar onde Deus está não é um lugar profano, de mentira e outras coisas. Não. Aonde Deus está, existe exaltação e majestade. Porque o grande arquiteto do universo está lá. Aleluia. Aí João capítulo 22 vai dizer que lá não precisa nem de sol, nem de lua, porque a glória do Cordeiro, glória de Deus, vai resplandecer em todo aquele lugar. A majestade de Deus, a pureza, a santidade de Deus, ela invade, em linguagem humana, aquele ambiente. Por isso que a Bíblia diz que só os santos herdarão este lugar. E pode ecoar talvez diferente no ouvido de algumas pessoas, porque não tem a compreensão das Escrituras. Porque realmente a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é santa. Pastor, mas nós não continuamos pecando? Sim, mas a Bíblia diz que nós somos pecadores remidos. É diferente. É diferente. Quando nós dobramos nossos joelhos, nós estamos nos redimindo diante do Senhor. Aquele lugar é um lugar de majestade e exaltação ao Senhor. Então, 8 pontos é destacado no livro de Apocalipse, capítulo 4, precisamente. Eu quero aqui nessa noite frisar dois pontos para nós concluirmos. O livro de Apocalipse fala sobre coroas. Eu quero aqui rapidamente mergulhar sobre esses pontos, para também não desfazer de tudo aquilo que já foi falado, com muita precisão e graça do pastor Cleomar na terça. Então vejamos, quando João falou de coroa, que os 24 anciãos, eles tinham coroa, tanto aqueles que representavam o Velho Testamento e salvos, como aqueles que representavam a nova aliança e salvos. Também todos aqueles que aguardam o Senhor receberão coroa. Vejamos, a Bíblia vai destacar cinco classes, 5 coroas que herdarão todos aqueles, ou pelo menos aqueles que estão na presença de Deus. A primeira coroa se encontra em 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, versículo 25. Como o capítulo 4 já foi ensinado, e também ele não tem tanto assunto abrangente como no capítulo 5 a seguir, então eu frisei nesses 2 pontos. Iremos falar rapidamente.
na coroa e nos tronos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 ao 27 diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não desferido, golpe no ar. Ou seja, eu não estou fazendo em vão, mas esmurro meu corpo, o reduzindo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Veja que a primeira coroa que Paulo vai destacar nas Escrituras é a coroa da incorruptibilidade, a coroa daqueles que se esmeraram, daqueles que não deixaram se corromper a sua coroa. A primeira coroa que Paulo destaca é de todos aqueles que se esvaziaram da sua vida para viver o Evangelho de Cristo. Olha o que ele diz, que todo atleta tem o seu domínio para alcançar a coroa. Só que essa coroa desse atleta que ele falou, a parte primeira, é uma coroa de um atleta que corre por algo deste mundo. Ele recebe a coroa, mas daqui a alguns anos essa coroa vai enferrujar e vai ser destruída. Aí ele faz a segunda parte: eu porém também estou numa maratona, eu também estou como esse atleta, mas não correndo por uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Aí ele continua dizendo: então eu esmurro meu corpo, reduzindo a escravidão, para que então eu pregue o Evangelho, para que eu não seja me desqualificado e não receba a coroa da incorruptibilidade. A coroa sem corrupção é para todos aqueles que se esvaziaram. Eu coloquei aqui no estudo aqueles que renunciam, porque se esvaziar, que Paulo falou aqui, para ele não ser desqualificado, ele reduzia as suas vontades, o seu corpo à escravidão, para que então ele não viesse a ser desqualificado. Ou seja, e Paulo estava dizendo, ele tornou o corpo dele escravo dele mesmo. Não era o corpo dele que mandava nele, mas ele reduzia nada, para que então o poder de Cristo se aperfeiçoasse nele, e ele vivesse o Evangelho de Cristo na vida dele. Renúncia é a palavra certa para receber essa coroa da incorruptibilidade. Essa é a primeira coroa. Segunda coroa é a coroa da justiça. Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Paulo vai falar sobre a coroa da justiça. Capítulo de número 4, do 6 ao 8, diz assim: quando a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda. Então a coroa da justiça é para todos aqueles que estão aguardando a vinda de Cristo Jesus. Todos, a coroa. Jesus tinha vindo, estava chegando para Paulo. Paulo sabia que a sua ida, a sua morte estava próximo, mas ele falou que estava combatendo o bom combate, estava permanecendo na fé, porque já de agora, disse ele, a coroa da justiça me espera. E ele conclui dizendo: não somente a mim, mas também todo aquele que aguarda a vinda de Cristo. Há uma coroa para aqueles que aguardam a vinda do seu Senhor Jesus. Para muitos aí é uma história de carochinha. Para muitos aí é simplesmente
uma história de conto de fada, ou jargão de pregador, ou de um grupo religioso. Não, a vinda de Cristo é verdadeira, e há uma coroa, aleluia, para aqueles que estão aguardando esse lindo dia. Aleluia. Olha que coisas poderosas que o livro de Apocalipse revela. Além de falar de coisas literárias, fala de coisas espirituais, que apontam para toda a igreja. Veja que na primeira lição, nós aprendemos que o livro de Apocalipse e também as cartas às igrejas da Ásia, fala para a igreja universal, ou seja, para toda a igreja, em todos os tempos, porque ele fala para o passado, fala para o presente e o futuro. É um livro de revelação. O próprio nome Apocalipse fala sobre revelação. Então veja que o livro do Apocalipse é bem completo e complexo, mas as escrituras, ela mesma revela ela. As escrituras não precisam de nada para interpretá-la. Ela mesma interpreta ela mesma, pois é um livro divino, inspirado pelo Espírito Santo, e fala sobre tudo que o homem precisa de ouvir e aprender, e fala para todas as gerações. É poderoso e tremendo. Então, coroa na Bíblia fala também de justiça, e todos aqueles que esperam a vinda de Cristo receberá essa coroa. Terceiro, coroa da vida, ou coroa daqueles que morreram martirizados. Todos aqueles que morrem por amor a Cristo têm uma coroa ali esperando. Primeiro Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, tem um texto aqui poderoso, eu amo esse texto. Versículo 12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja que no contexto que Tiago escreveu este livro, essa carta, por exemplo, ele estava sendo perseguido. Irmãos estavam fugindo para todo canto de lugar. E quando Tiago, irmão de Jesus, ficou sabendo que muitos irmãos estavam ali sendo perseguidos, ele trouxe e escreveu essa carta com esperança, aleluia, para aqueles que estavam sendo perseguidos. E ele falou: fique tranquilo, porque há uma coroa para todos aqueles que são perseguidos e mortos por amor ao Evangelho de Cristo. Há uma coroa de vida aguardando vocês. Então, se vocês morrerem, há uma coroa de vida aguardando vocês. Há uma coroa de vida para aqueles que morrem martirizados, para aqueles que morrem por amor a Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo número 10, diz assim: não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma coroa a aguardar aqueles que são mortos por ser perseguido por causa de Cristo. Terceira, quarta coroa, a coroa da glória. Esse é algo específico. Essa coroa é para pessoas específicas. A coroa da glória está lá em 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda em comparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte a ganância, mas de boa vontade,
nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Essa coroa é específica para todos aqueles que apacenta a igreja de Cristo. E eu vou mais a fundo. Todos aqueles que têm cargo na igreja, que tem algum departamento, que cuida de pessoas, mas cuida com coração, que cuida com compromisso, não para longe, mas para o Senhor. Não como Pedro diz aqui, por ganância, ou por mandar nas pessoas, não, mas que cuida, zela por amor, por a responsabilidade que Deus entregou nas suas mãos. Há uma coroa te aguardando. Tudo aquilo que você e eu faz para o reino de Deus, há recompensa. Por isso que a palavra coroa do grego é Stefano, que significa recompensa, honra e alguns detalhes mais relacionados à honra e à recompensa. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Então abraça o seu chamado, abraça cada responsabilidade que foi dada a você. E nós, pastores, que muitas das vezes gememos, choramos, há uma coroa de glória para nos aguardando naquele grande dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quinta e última coroa é a coroa da alegria. Ou seja, é a coroa daqueles que ganham almas. Todos aqueles que ganham almas também tem uma coroa lhe aguardando. 1 Tessalonicenses, Oh, maravilha. Aleluia. o capítulo de número 2, versículo 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa, em que exaltamos na presença do nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Veja onde eu li que você vê que ele destaca: vós sois a nossa coroa. Paulo estava revelando nas entrelinhas da revelação, além de ganhar pérolas, há uma coroa de alegria para aqueles que ganham alma. Se fosse você nessa noite, já saía mais ainda apaixonada pelas almas do Senhor, porque as almas são do Senhor. Ganhe alma, seja ganhador de alma, pois Jesus, ele tem uma coroa para lhe dar naquele grande dia. Aí vem uma pergunta que há alguns dias, tempos atrás eu me fiz: se há tanta coroa dessa, se há tanta pérola dessa, como que eu vou colocar tanta coroa na minha cabeça? Se há tanta pérola para aqueles que ganham almas, como que vai estar na minha cabeça? 5 coroas, 3, 2, ou seja quantas for, tantas pérolas. Alguém pode imaginar como que é isso? Eu tenho a minha convicção. A Bíblia não destaca como vai ser, mas eu tenho a minha convicção, minha certeza. Pode ser totalmente diferente, mas eu tenho que vai ser um resplendor na vida daquele ser salvo. Eu creio que aqueles que receberam todos esses galardões, coroa, pedras preciosas, vai ter um brilho diferente daqueles que receberam só uma coroa. Eu acredito nisso. Mas fique tranquilo que naquele lugar não vai existir orgulho, vaidade, soberba. Não existe. Lá vai ser tudo perfeito. Amém? Mas vai ser uma honraria. Se o pastor Cláudio trabalhar mais, Deus vai dar honra para ele naquele lugar. Sim ou não? Com certeza. E rapidamente, temos 9 minutinhos. O segundo ponto que eu quero destacar, que João também destacou no capítulo 4 de Apocalipse, é os tronos. E os tronos na Bíblia, você vai ver pelos 7, mais um número profético, né? Perfeição, plenitude. Pelo menos 7 vai ser destacados. E eu vou trazer aqui o significado do contexto dos livros. O primeiro trono que nós vemos na Bíblia é o trono de Jeová.
Isaías 6, versículo 1 ao 6, onde ele fala sobre o trono. Ele vê a visão do trono de Deus e fala: ah, Jeová, ah, Senhor meu, ai de mim. Ele começa a falar ali, como os irmãos bem conhecem a história. O primeiro trono é o trono de Jeová. Segundo o contexto lá de Isaías 6, fala ali sobre santidade. Segundo trono é o trono de Deus. Hebreus capítulo 4, 16, ele vai dizer assim: entrai diante do Senhor pelo trono da graça. Diante de Deus, vai dizer, pelo trono da graça. Então, o segundo ponto que é destacado na Bíblia, e também João destacou que existia um trono, é o trono de Deus, ou seja, o trono da graça, segundo Hebreus 4, 16, onde ele diz: entrar diante de Deus pelo trono da graça. Então, trono também, segundo o contexto, fala também de graça. Trono, o terceiro ponto, o trono do Criador. Fala em Apocalipse capítulo 4, 5, fala sobre a adoração, que é onde nós lemos em Apocalipse 4, versículo 5, diz sobre a adoração que existia ao redor do trono de Deus. O trono também fala sobre isso. O trono da justiça, trono do rei, quer dizer, o quarto trono, o trono do rei, fala de justiça. Mateus 25, 31. Nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus que está sobre o trono, trazendo justiça. E a sua justiça é equilibrada. Quinto trono, o trono do juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, fala sobre o julgamento. Também o trono fala de julgamento. Amém? Aonde Apocalipse 22, 20, versículo 11 diz que vai estar um grande trono, Deus assentado, e vai julgar aqueles que estiver de frente o trono branco. Sexto trono, fala sobre o trono do Cordeiro. Segundo Apocalipse capítulo 22, do 1 ao 3, fala que também esse trono emana vida. O trono do Cordeiro é vida. Ele mesmo diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o pão da vida. Então o trono do Cordeiro também fala de vida. Graças a Deus, porque se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. Aleluia. Sétimo e último trono, o trono de Satanás. A Bíblia também fala sobre o trono de Satanás. Apocalipse 2, 3 fala sobre o trono dele, onde fala de engano, fala sobre de orgulho. Esse é o trono do maligno, onde ele traz tudo aquilo que não presta, dissensão, brigas, contenda e tudo aquilo que envolve, e vai terminar em orgulho, porque o orgulho nasceu no coração de Lúcifer. E eu tenho para mim, por aquilo que eu já estudei, que o primeiro pecado na Bíblia Sagrada, segundo Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, vai dizer que a história desse anjo, de Lúcifer, e lá você vai ver apontamento que o primeiro pecado que surgiu foi o orgulho. O primeiro pecado não aconteceu lá no jardim, foi numa atmosfera. Posso dizer céu, porque céu existe pelo menos 3. Paulo falou que foi ao terceiro céu. Se eu falar céu, não estou errado. Pode ser numa dimensão desse céu, não onde Deus está, mas numa atmosfera. O primeiro pecado de todo mundo que nós já vivimos, antes da queda do homem, o primeiro pecado foi no coração de Lúcifer. E o primeiro pecado, o nome dele é orgulho. Por isso que temos que ter cuidado com a raiz desse mal. O orgulho é a raiz de todos os demais pecados. Não perdoa, não se humilha, não se arrepende. E um dos problemas do Satanás, do Lúcifer, é porque ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Não tem sentimento, não tem alma, anjo.
Amém ou não amém? Então, é esses pontos que eu queria destacar com os irmãos nessa noite. O quarto capítulo não é muito, era para trazer o quinto, mas eu dei um parafusinho a meio na cabeça e eu estudei para o quarto. Mas eu destaquei pontos aqui que não foi falado na lição anterior, porque não dá para falar sobre tudo, viu? Não dá para falar sobre tudo. E eu destaquei alguns pontos que não foi falado na lição anterior. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Pastor. O irmão, ele machuca a gente um monte de vezes. Aí a gente, para viver alegre com uma pessoa, tem que estar sempre pedindo perdão, né? A pessoa que diz que é crente também não pede perdão a gente. Aí a gente dá paz do Senhor para a pessoa. Eterno Pai, Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, as nossas pequenez e falha, como nessa noite de uma falha humana.